Muito bom dia, gente amada, povo de Deus. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui juntos para compartilharmos da palavra de Deus nesse momento. E eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da onda de imitação que hoje existe no nosso meio. Uma vez é natural as pessoas quererem imitar umas às outras, só que corre um sério risco ao imitar alguém, porque nem sempre aquela pessoa que está fazendo algo que a outra procura imitar é algo proveniente do Senhor. E eu quero citar 3 pessoas na Bíblia, aqui numa passagem da palavra de Deus, aonde 2 pessoas procurou imitar um homem que foi usado pelo Espírito Santo, só que agiu não segundo conforme a vontade de Deus, mas agiu segundo a vontade do maligno. E, portanto, essas pessoas perderam a vida, porque procurou imitar o homem de Deus, mas deixou o desígnio do maligno entrar no coração. A palavra de Deus diz que nós temos que ser imitador de Cristo. Imitador de Cristo. Mas tem hoje, no dia de hoje, tem pessoas que procuram fazer algo para Deus porque, por exemplo, viu alguém, por exemplo, devolver um dízimo ou dar uma oferta e o Espírito Santo abençoar aquela pessoa por causa da fidelidade, por causa do amor que ela ofertou e por causa do amor que ela dizimou. Tem pessoas que querem imitar, quer o mesmo, quer fazer o mesmo, e nem sempre, meu irmão, o que Deus deu para o meu irmão vai dar para mim. Porque cada um tem uma fé, cada um tem uma maneira de amar a Deus. E aqui na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a palavra de Deus fala a respeito da oferta de Barnabé. Na época, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles não tinham coração nos bens material. Você pode ler em Gálatas, Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 36, que o povo não tinha o coração nos bens e o que era de um era de todos. E Barnabé, para abençoar a obra do Senhor, para abençoar os homens de Deus, ofertou com muito amor no coração. A Bíblia diz que ele trouxe uma oferta para a casa do Senhor. A Bíblia fala da seguinte maneira: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exaltação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos discípulos. Ou seja, Barnabé, ele movido pelo Espírito Santo, com amor no coração, levou até os discípulos do Senhor uma oferta para abençoar a obra de Deus. A Bíblia não vai relatando com precisão como que foi usada aquela oferta, de que maneira foi usada, mas acredito eu que quando os discípulos quando Barnabé, melhor dizendo, levou aquela oferta e depositou aos pés dos discípulos, os discípulos usou aqueles valores em pró do Evangelho, em pró da divulgação do trabalho da casa de Deus. Agora, aí é que está o perigo. Barnabé, quando ele levou essa oferta na casa do Senhor e entregou aos discípulos,
Barnabé, ele foi abençoado por Deus, porque foi algo espontâneo, foi por amor. E um casal, vendo aquilo, Ananias e Safira, quis imitar o que Barnabé fizera. Aí é onde está o perigo, meu irmão, a imitação. Você vê nos dias de hoje, igreja imitando igreja. Você vê nos dias de hoje, bispo imitando bispo. Você vê nos dias de hoje, membro imitando outro membro, porque aquele membro foi bem sucedido e recebeu um milagre. Mas, meu irmão, Deus conhece o nosso interior, o nosso coração. Não tem como eu plantar feijão e colher arroz, não tem como eu plantar mandioca e colher manga. O que eu plantar perante Deus, eu vou receber de Deus, porque cada um de nós temos a nossa fé. Contando que Deus aceita o nosso sacrifício, as nossas ofertas, os nossos dízimos, por causa do amor que está em nós para com Deus, para poder abençoar a casa do Senhor. E Deus vem e nos abençoa, porque Deus diz que nós temos que ser imitador de Cristo e não de homens. A palavra de Deus diz que quando eu der algo a alguém, ou seja, na casa de Deus também, dá com a mão direita para que com a esquerda não possa ver, ou não saia tocando trombeta, porque quem faz isso são os gentios, e o gentio já recebeu a sua recompensa. Pois bem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, fala sobre Ananias e Safira, um casal que olhou com certeza a Barnabé sendo abençoado, tendo uma vida abençoada, porque foi fiel a Deus na sua fidelidade, e quiseram imitar, fazer como Barnabé. Só que houve uma diferença. Barnabé levou com amor de todo o coração. O segredo de nós sermos abençoados, o segredo de nós termos a resposta de Deus na nossa vida, meu irmão, não é porque alguém fez algo e foi bem sucedido que eu vou fazer e vou ser bem sucedido. Não, o segredo está no coração, na maneira que eu amo a Deus, na maneira que eu vou levar para Deus o meu amor, a minha entrega. E diz a palavra de Deus aqui, no versículo 1, entrando certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ora, os apóstolos não pediram nada para Ananias e Safira, tampouco pediu para Barnabé. Barnabé levou porque ama ou amava a obra de Deus naqueles dias e sentiu a necessidade de abençoar a obra de Deus. Vendeu também uma propriedade e aquele valor depositou aos pés dos discípulos. Então veja o amor. Ele pegou tudo e levou aos pés dos discípulos. Ananias e Safira, querendo copiar Barnabé, eu quero que você entenda, não estou falando aqui de você vender o que você tem, de você fazer isso, não, eu estou falando da imitação. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo está levando essa palavra para alguém querer imitar alguém que não é Jesus. É normal você admirar o trabalho de um amigo, admirar o trabalho de um irmão, até se espelhar no trabalho dele. Por exemplo, eu vejo o pastor do meu ministério, eu acho muito bonito o trabalho dele, acho muito bonito, um trabalho abençoado do nosso pastor Vilmar. Só que eu não vou querer ser igual a ele ou fazer igual a ele, porque eu não vou conseguir, porque o que Deus deu para ele é dele, o que Deus deu para mim é meu. Não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio. Cada um tem sua fé. Deus vai usar cada um da maneira que Deus entregou. Então,
é bonito o trabalho, é bacana, tal, mas jamais eu vou querer imitar ele. Por quê? Porque em algum momento ele vai seguir em frente e eu vou cair, porque eu não vou aguentar, porque o que Deus deu para ele, Deus deu para ele, o que Deus deu para mim é meu. Consegue entender, igreja? Então, meu irmão, o erro de Ananias e Safira foi querer fazer exatamente o que Barnabé fez. Eles venderam também o terreno e levaram o valor aos pés do discípulo. Levaram o valor, entre aspas, porque eles retiveram parte do dinheiro da venda, esconderam. Esconderam a parte do dinheiro da venda. Então, o que acontece? O Espírito Santo ninguém engana, a Deus ninguém engana, porque Deus conhece o nosso coração. Aí é onde está. Tem muitas igrejas imitando outras e o trabalho está fracassando, o trabalho está caindo, o trabalho está retrocedendo, ou fica aquela mesmice. Então, meu irmão, não imite, não queira imitar outra pessoa, admirar. Nós podemos até admirar o trabalho, olha que trabalho bacana, bonito e tal, até querer fazer melhor, porque Deus nos dá essas condições de fazer um trabalho diferenciado e sair até melhor do que o outro. Mas nunca queira fazer igual. Fulano fez, eu vou fazer igual a fulano, porque eu vou me sair bem como fulano saiu. Engano seu. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o Satanás. Então o que Deus te deu é teu, o que Deus deu para o fulano é do fulano. Então olha o que aconteceu aqui com Ananias e Safira no versículo de número 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha, gente, ao Espírito Santo não se engana. Não adianta eu querer imitar alguém, fazer igual ao fulano, porque não vai dar certo. É o que eu acabaram de falar. O que o Espírito Santo me deu é meu, o que o Espírito Santo deu para o fulano é do fulano. Se eu procurar fazer igual ao fulano, não vai dar certo. Se eu procurar imitar o fulano, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Então, Pedro disse: por que tentaste enganar o Espírito Santo? O Espírito Santo não se engana, ninguém pode enganar o Espírito Santo de Deus. E aqui no versículo 4 diz assim: conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor e todos os ouvintes. Então, quando Ananias ouviu isso, Ananias o quê? Morreu. E tem muitas pessoas que procuram imitar o outro, procuram fazer igualzinho ao outro, e espiritualmente está morto. Porque, meu irmão, o Espírito Santo usa cada um de maneira diferente. Então, quando eu procuro imitar alguém, o que aquela pessoa faz, então eu quero fazer, porque... Gente, olha, vai chegar um momento que o outro, por ser inspirado por Deus, vai seguir em frente. E eu, por querer fazer igual, de repente porque acha bonito ou porque sente inveja, de repente pode ser uma inveja, quer fazer igual, para poder passar aquele, ganhar daquele, sei lá. Vai chegar um momento que eu não vou resistir, porque a minha luta é contra os espíritos malignos. Então, meu irmão, não queira fazer o que o outro faz. Ore a Deus para Deus dar a você vida própria. Ore a Deus para que o amor que você tem para com Deus venha lhe direcionar até o Espírito Santo para você ter uma vida própria. Eu conheço muitos pastores do ministério que eu passei que imitava seu fulano, imitava seu Beltrano,
E hoje, aquele pastor onde está, aquele bispo onde está, caiu, hoje se encontra na sarjeta. Membro que procurou imitar alguém, hoje se encontra na sarjeta. Por quê? Porque não foi espontâneo, não foi com amor. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ser espontâneo, tem que ser com amor. Admirar o trabalho de alguém, eu admiro o trabalho de alguns bispos, do meu pastor presidente, do pastor presidente, eu admiro, eu acho muito bonito, né? Eu procuro fazer o trabalho na cidade onde eu estou, idêntico ao trabalho da sede, porque é um só espírito, mas não imitar ao pé da letra o que o pastor, até na pregação que ele faz, porque vai chegar uma hora que não é, o Espírito Santo não vai se agradar. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Quando eu faço algo copiado, vai chegar um momento que o Espírito Santo não vai se agradar daquilo. Então eu tenho que ter um compromisso, um amor para com o Espírito Santo, para com Deus, para que Ele me dê o que realmente Ele quer que eu faça. Então, meu amado, meu irmão, Deus é com você, Deus é na tua vida, Deus quer te abençoar, tá? Mas evite imitar os outros. O que o outro faz, você tem que fazer, porque o outro fez, deu certo, você vai dar. Não, tenha vida própria com Deus. Nós estamos vendo muita gente, muitas pessoas dentro das igrejas, se assim eu posso dizer, falida espiritualmente, com a vida destruída, igual Ananias e Safira, morto dentro da igreja espiritualmente, porque vive uma vida de imitação. Seja espontâneo, agrade a Deus, faça a vontade do Senhor, que Deus irá te recompensar. Mais tarde, a palavra de Deus vai dizendo aqui no versículo 6 em diante, no versículo 6 diz assim: levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo do que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por quanto aquelas terras? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para atentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-no junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Então, meu irmão, seja você, busque o Espírito Santo, ame a Deus de todo o teu coração. Não queira fazer o que o outro faz, não queira viver uma vida de imitação. Não, eu costumo dizer, né? Tem muitas igrejas imitando outras. Aquela que foi levantada primeiro, porque o Espírito Santo deu a direção. A outra que vem copiando atrás, normalmente não vai chegar onde a primeira chegou. Ou o pastor, ou o bispo, um que vive imitando o outro, normalmente aquele que vem imitando, copiando, não vai chegar muito longe. Por quê? Porque não foi o Espírito Santo que deu. O fulano fez, está dando certo, vai dar certo para mim, eu vou me dar bem. Não vá por esse caminho, porque se você for por esse caminho, você vai se arrebentar, como foi com Ananias e Safira. Ananias e Safira, olhando para a oferta de Barnabé, para a atitude de Barnabé, foi lá fazer o que Barnabé fez. Mas Barnabé foi espontâneo, foi com amor, foi com sinceridade de coração para com Deus, com amor a Deus, e foi bem sucedido, foi abençoado. Já Ananias e Safira, infelizmente, o caminho para eles foi o caminho da morte. Por quê? Porque
tentou copiar, fazer o que Barnabé fez, mas, no entanto, o coração estava distante de Deus. É tanto que Satanás entrou no coração deles e eles vieram a falecer, como o apóstolo Pedro, o homem de Deus, determinara. Amém, gente? Então fica aí para a sua meditação essa palavra. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu Deus e meu eterno Pai, que o Senhor nessa manhã possa abrir o coração dessa pessoa, a mente, para que essa pessoa venha entender, meu Pai, essa mensagem, para que ela venha ser bem-sucedida, para que ela venha ter uma vida abençoada. Meu Pai amado e meu Pai querido, ensina o teu povo a andar segundo a tua vontade e o teu querer, amando o Senhor de todo o coração. Meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida de todos que estão ouvindo essa mensagem, essa oração. Abençoa e que essa semana seja uma semana de bênção para cada um dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Graças a Deus. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Até logo mais. Em nome de Jesus.